Sabe, existe um mundo que pouca gente vê, onde decisões que podem custar vidas são tomadas a todo segundo. Estamos falando das salas de controle industrial, sabe? Os verdadeiros centros nervosos que mantêm toda a nossa infraestrutura funcionando. E bem no meio de tudo isso está o julgamento humano. Imagina só esse cenário. Um ambiente de altíssima tecnologia, mas também de uma pressão absurda. É aqui que os processos industriais mais complexos, de plataformas de petróleo até usinas de energia, são monitorados e gerenciados 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quem está no centro de toda essa teia de tecnologia e pressão? É uma pessoa, o operador de sala de controle, ou CSRO. Ele é a peça humana que é fundamental em um sistema que é, na maior parte, automatizado. Olha, as responsabilidades de um operador são gigantescas. Não é só ficar olhando para a tela, não. A principal função é manter a segurança das pessoas, das instalações e do meio ambiente. Isso significa agir de forma preventiva e, quando for preciso, controlar emergências com uma calma e precisão que são impressionantes. Para a gente entender de verdade o que está em jogo, vamos olhar para um caso que marcou a indústria: o desastre da plataforma P-36. É um exemplo trágico do que acontece quando as coisas dão muito, mas muito errado. A investigação oficial, olha só, apontou o começo do desastre para uma manobra específica, que em tese era rotina. O que é realmente impressionante aqui é pensar como uma única operação conseguiu dar início a uma cascata de falhas. Mas o ponto é, o desastre não aconteceu por causa de um errinho só. Foi uma sequência, uma cadeia de falhas humanas e de procedimento. Manobras arriscadas sem autorização certa, falta de treinamento adequado, protocolos de segurança ignorados, tudo isso criou o cenário perfeito para a catástrofe. E para a gente entender como se evita um desastre, primeiro a gente precisa dominar dois conceitos que são chave na análise de segurança: a diferença entre perigo e risco. Pode parecer simples, né? Mas é fundamental. Primeiro, vamos falar de perigo. Pensa num leão dentro de uma jaula. O leão ali é o perigo. Ele tem o potencial de causar um estrago enorme, mas enquanto ele estiver lá, contido é só uma condição. Uma fonte de dano em potencial. Agora o risco é outra história. Ele é a probabilidade de que aquele perigo se torne real. Usando a mesma ideia, o risco é a chance da jaula abrir e o leão de fato atacar. É a combinação da probabilidade do evento acontecer com o tamanho do estrago que ele pode causar. Então, o ponto principal é esse: perigo é a ameaça existir. Risco é a chance dela virar realidade. Todo o trabalho de gestão de segurança é focado em controlar os riscos, para que os perigos fiquem só no potencial, sabe? Beleza, mas como se controla o risco? A resposta está nas barreiras de segurança. Pensa nelas como várias camadas de proteção, uma depois da outra, todas projetadas para impedir que um perigo vire um acidente de verdade. E aí a gente volta para P-36. O desastre aconteceu exatamente porque não foi uma barreira que falhou. Foram várias, uma atrás da outra. Desde os procedimentos e as autorizações até o treinamento. Foi uma falha do sistema todo, não de uma coisinha só. Para construir essas barreiras, a indústria usa umas ferramentas proativas. E uma das mais importantes chama RASOP. É basicamente um estudo super detalhado feito em equipe que investiga um sistema para achar perigos escondidos e problemas de operação antes que eles possam causar um acidente. E aqui está o pulo do gato. Os relatórios mostram que não acharam um estudo RASOP para P-36 antes do acidente. Uma análise dessas, muito provavelmente, teria pego aquela interconexão perigosa que foi um dos fatores-chave da catástrofe. Ok, o desastre da P-36 foi uma lição muito dura. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa lição se transforma em ação de verdade? Como a indústria pega uma tragédia dessas para evitar a próxima? A resposta, na prática, é transformar essas lições dolorosas em regras. Depois de acidentes grandes assim, o que acontece é que surgem regulações novas e muito mais rigorosas para forçar uma mudança e garantir que os mesmos erros não aconteçam de novo. Depois de grandes incidentes, os órgãos reguladores, claro, apertaram o cerco. Aqui no Brasil, a ANP criou o SGSO, que é um sistema de gestão de segurança bem robusto. Ele tem 17 práticas de gestão, incluindo qualificação e treinamento para garantir essa melhoria contínua e um controle super rigoroso dos riscos. Mas olha, sistemas, regulamentos, tecnologia, tudo isso é só uma parte da história.
No fim das contas, a barreira de segurança mais importante, a mais dinâmica, ainda é humana. O operador de sala de controle é uma barreira ativa o tempo todo. Não é uma pessoa que fica só observando passivamente. Ele está lá verificando permissões, monitorando tudo o que acontece e, o mais importante, ele tem a autoridade e a obrigação de parar qualquer operação se achar que tem um risco ali que não está controlado. Então, a gente volta para onde tudo começou: o operador na sua estação de trabalho. Cada ação, cada decisão bem informada, cada momento de atenção é um elo que vai fortalecendo essa corrente da segurança, protegendo centenas de vidas e ativos que valem bilhões. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Nesse mundo cada vez mais automatizado e complexo, o elemento humano com essa capacidade de julgar, de ter intuição, ele representa a nossa maior defesa ou, quem sabe, a nossa maior vulnerabilidade? A resposta para essa pergunta, na verdade, define o futuro da segurança industrial.